Olá, muito bom dia! Novamente estamos aqui no canal Mais do que Palavras com esse quadro muito especial que é o Milagre da Manhã. Eu tenho certeza que você que tem nos acompanhado tem sido abençoado, até porque o nosso objetivo aqui é esse: transmitir para você a simplicidade da Palavra de Deus, mas de forma que você compreenda o Espírito, você receba, absorva o Espírito da fé. Nós queremos que hoje você preste atenção, porque cada dia o tema vai ser mais forte, mais importante para a edificação da sua fé. Bom dia! Que Deus abençoe seu dia, te dê sabedoria, entendimento para conseguir compreender a palavra dele, porque cada dia Deus tem nos dado aquilo que a gente precisa e nós também precisamos colocar em prática, porque assim a gente vai colher frutos que agradam a Deus. Antes de nós iniciarmos aqui, eu quero fazer uma oração por você, mas eu já peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, você é muito bem-vindo. Está chegando pela primeira vez, que Deus te abençoe. E essa caminhada de fé, com certeza, vai somar na sua vida. Vamos falar com Deus? Se você puder, feche os seus olhos, vamos nos unir em oração, pedir a sabedoria de Deus nesse momento. Se você não pode fechar os seus olhos, se una comigo em espírito de oração. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, diante de nós está a Tua Palavra. E esse é o melhor alimento que nós podemos receber no amanhecer. Eu sei que muitos nesse momento estão tendo falta do alimento físico. Há pessoas que nos acompanham que de repente estão passando por um momento difícil de privação, estão passando por desertos, cristãos que talvez estão passando uma escassez, mas que a palavra do Senhor fortaleça, renove, levante e edifique a fé de cada um deles. Nós te louvamos por mais um milagre, Senhor, por podermos abrir os nossos olhos e contemplar mais um dia, que nós possamos ter um dia abençoado com a Tua presença, à frente de tudo. Alcança a mente e os corações de todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir e obedecer a Tua palavra. Eu te entrego essa meditação e as nossas vidas nas mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Amém. Essa meditação de hoje vai dar seguimento, como nós falamos ontem, muito forte sobre a língua. E é claro, eu quero que você entenda que não é críticas, mas é a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ser cristãos de verdade, nós precisamos aprender a desenvolver a nossa fé. E isso vai envolver, com certeza, desafios, confrontos, e você tem que estar disposto a isso. Se você quer mudar, não foi fácil para a gente, muitas coisas nós fomos confrontados. Mas é fato que hoje nós somos outras pessoas. A nossa mente hoje é outra, porque nós decidimos deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. Muitas coisas a gente é imaturo, né? Na nossa caminhada com Deus, no início da nossa caminhada com Deus, na nossa infantilidade, nós baixamos a cabeça e queremos só ouvir tudo aquilo que diz que supostamente é de Deus, porque nós consideramos isso como sendo de Deus. As direções, muitas coisas que se falam e nós não ponderamos, nós não pensamos se realmente está agradando a Deus. Então, o que faz um cristão ser melhor, o que faz um cristão crescer, é ponderar, é pensar. Será que de fato o que eu estou recebendo está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com os ensinamentos de Deus? É isso que Deus espera de mim? Vai agradar o Senhor Jesus? Não é simplesmente obedecer, baixando a cabeça, tá, vamos fazer isso aí, ponto final. Não, é você pensar se está de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Isso faz parte de um amadurecimento, né, Alessandro? De um crescimento espiritual. Então essa meditação de hoje vai trazer essa sabedoria para você. Inclusive é o título que diz, né? A sabedoria que vem do alto. Se você tem sua Bíblia, Tiago, capítulo 3, no versículo 13, fala assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso
em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Vamos por partes aqui. Quem dentre vós se acha sábio e entendido? Ele já faz um questionamento, uma pergunta, porque hoje nós temos muitas pessoas que se intitulam sábios, entendidos, pessoas que pensam que conhecem toda a palavra de Deus e a sua sabedoria ela é o suficiente para quê? Para desenvolver um raciocínio do que a pessoa pensa. Mas se eu vou aqui trazer os meus pensamentos, falar sobre o que eu penso, o que eu acho, eu estou indo contra a palavra de Deus. Porque nós não podemos acrescentar nada, nem tirar nada do que está escrito. É claro que o que nós estamos passando aqui é a nossa visão e o nosso entendimento sobre a palavra de Deus no que diz respeito ao espiritual. Mas eu não estou aqui trazendo coisas sem fundamentos para você. Não pense que a nossa sabedoria vem de nós mesmos. Inclusive, no início da nossa leitura aqui, no livro de Tiago, fala justamente sobre isso. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então, se você é uma pessoa que se diz sábio e se diz sábia, entendido, tem que ser para a glória de Deus. Também ele fala, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então não basta você ser só sábio, né? Não basta você ser só entendido. A tua sabedoria tem que servir para que você cresça com Deus. Mostre essa mansidão do Espírito para as pessoas que estão vendo. É ser humilde, né? Como Jesus. Jesus é um exemplo muito claro a respeito disso, porque quando ele veio, ele foi humilde, né? Ele não foi uma pessoa soberba, ele não foi uma pessoa... Ele, sendo filho de Deus, ele não se achou. Ele se colocou no lugar das pessoas, ele ensinava com mansidão. E para que mais sabedoria que ele tinha, né? Para que mais sabedoria? Há sabedoria em pessoa. Exatamente, diferente dos fariseus, né? Que se intitulavam inteligentes, sábios, que conheciam a palavra, mas tinha aquele ego, aquele orgulho, querendo mostrar que eles eram melhores do que as pessoas. Humildes, simples, que eles que sabiam, que Deus tinha escolhido eles. Mas na realidade a gente viu que era o oposto. Eles sabiam tudo, mas eles não tinham o principal, que é o Espírito Santo. Então é isso que faz a diferença. Você vê que essa sabedoria, essa soberba, né, que eles tinham, humilhava as pessoas. E quantos não são os cristãos de hoje, por ter tempo de igreja, que humilham as pessoas que não têm essa sabedoria toda? Quantos cristãos que se dizem cristão na verdade, mas são fariseus disfarçados, querem jogar na cara do outro que já estão há tanto tempo na igreja. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Eu tenho tanto tempo de igreja, você está chegando agora, como se fosse uma competição de quem é o primeiro, quem vai ser o primeiro, o mais desenvolvido, que vai ser o melhor. Mas na realidade você pode chegar pela primeira vez, você pode estar tanto tempo dentro da igreja, isso não vai mudar em nada. Se a tua sabedoria não vem do alto, se a tua sabedoria de fato não vem de Deus, você não usa ela para glorificar Deus, não vale de nada você ser sábio. Então aprenda que o Senhor Jesus, com a mansidão, ensinava. E é isso que um cristão verdadeiro deve fazer. Aprender a ser manso para ensinar nos momentos certos. E a palavra cristão vem de Jesus Cristo, para a gente ser imitadores dele, né? Ele deixou
o exemplo bem claro de como a gente deve ser. De não ficar olhando, ser invejoso. Jesus não tinha inveja das pessoas, não falava mal das pessoas, não mentia, né? Então ele deixa bem claro aqui, pra gente, o verdadeiro cristão é aquele que segue a Jesus em todos os sentidos. E é isso que nós precisamos ter, essa essência do verdadeiro cristão. Se você quer se tornar um cristão de verdade, de fato de verdade, comece nesse princípio. A gente vê que hoje as pessoas têm dificuldade de chegar até Jesus. Porque quando olham ao seu redor, olham esse tipo de coisa. Esse tipo de pessoas dizendo que são de Deus. Que na verdade uma pessoa simples nunca vai ter a condição de chegar a um nível espiritual mais elevado que uma pessoa que já estudou, que tem teologia, que tem faculdade, que já tem anos de conhecimentos bíblicos. Pense comigo, né? Vamos pensar aqui, Alessandro, uma pessoa que está chegando pela primeira vez, um contato, normalmente vai ter um contato ou com um cristão ou com a igreja, o templo, né? Vai chegar dentro de um templo e vai ver o quê? Se ela chegar em você, o que ela vai ver? Ela vai ver esse espírito verdadeiro de um servo que está disposta a ensinar, a orientar o que é certo, o que vem das escrituras, ou você vai ensinar a religião? Você vai ensinar a religiosidade, porque religioso forma religioso. Um religioso vai formar religioso. E o que Jesus falou para os fariseus em um determinado embate que ele teve? Que eles eram formadores de discípulos que levariam as pessoas ao inferno. Eles viajavam longe, os fariseus viajavam longe para formar discípulos, mas formavam discípulos que levavam outras pessoas para o inferno. E tem cristão, ou pessoas com título de cristão, formando pessoas para o inferno, por conta dos seus maus exemplos, por conta do seu mau comportamento. E isso muitos não querem falar. Muitos querem se calar diante disso. Mas a verdade é que nós temos que nos preocupar com a qualidade de pessoas que estão se dizendo ser cristãs. Você precisa entender isso aqui também, ó. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, se você mente contra a verdade, você ainda continua tendo uma natureza animal e diabólica. Se você ainda é carne, se você é carnal, você não vai conseguir deixar de mentir. Você não vai conseguir deixar de enganar. Você não vai conseguir deixar de passar as pessoas para trás. Você precisa do novo nascimento. Você não precisa de mais religião, de mais conhecimentos. Você precisa de libertação, verdadeira libertação. Né? Libertação. E a gente vê que realmente o diabo, ele cria uma situação que, como diz, né, é diabólica. Ele cria uma situação que faz a pessoa esquecer o que vai acontecer no futuro, né? Porque a gente vive uma vida passageira aqui. E a pessoa acaba esquecendo, ela fica tão apegada a um título, a uma posição, que ela prefere enganar e se enganar, achando que a vida vai terminar aqui. Mas aqui é uma passagem. Então, por isso que a gente tem que ter esse entendimento e ter temor com a nossa alma, porque um dia a gente vai partir. E aí sim que vai começar a eternidade. Às vezes a pessoa acaba achando que a eternidade é aqui. Por isso não podemos olhar para a carne, para as coisas carnais, para a matéria. Nós temos que olhar para o espiritual. E essa questão, Alessandra, da inveja em si, é o que faz muitas pessoas fazer besteira. Fazer besteira. Porque ficam tendo inveja e olhando para onde não deveria de olhar. Você não pode simplesmente pensar que os exemplos estão nos homens. O exemplo está no Senhor Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Se você tem inveja no seu coração de alguém que está desenvolvendo, crescendo em relação à sua fé, você está
alimentando essa natureza animal e terrena. E eu quero ensinar uma coisa para você aqui, se é que você está disposto a aprender de fato e de verdade. O novo nascimento consiste em morrer para as coisas desse mundo. As pessoas que querem nascer de Deus têm que morrer. Se você não morrer para as coisas desse mundo, e quando nós falamos morrer para as coisas desse mundo, não pense que você vai deixar de existir nesse mundo. Não. Você vai continuar vivendo a sua vida, você vai continuar trabalhando, você vai continuar desfrutando de coisas boas que há nesse mundo, sim. Mas você não vai mais ficar se importando com o que o outro fica pensando de você. Você não vai mais ficar se importando do que falam ou deixam de falar. Você vai pensar sempre se agrada ou não agrada a Deus. Esse é o primeiro ponto do nascido de Deus. Ele pensa se vai agradar ou está desagradando a Deus. E esse novo nascimento acontece na transformação do seu interior. Não é a igreja que vai fazer isso. Me desculpe a minha sinceridade, mas não é um templo que vai fazer isso. Por mais que você diga, não, eu vou naquela igreja que tem mais unção, eu vou naquela igreja que tem mais isso não vai mudar a sua natureza terrena. Porque se você continua mentindo, a natureza terrena está em você, negando a verdade, indo contra a verdade, mesmo sabendo que você precisa ser verdadeiro, a natureza terrena está ainda em você. E essa natureza, ela é facilmente manipulada pelo diabo. O diabo tem acesso à natureza humana. Aí muitas pessoas perguntam, né? E agora, como que eu faço para resolver esse problema dessa natureza humana, a natureza adâmica, a natureza do pecado? Tem que morrer a natureza humana e tem que nascer a natureza espiritual. Por isso que veio o Senhor Jesus por nós, para que você, através do Espírito dele, possa se tornar espiritual. Nós não queremos ser melhores do que ninguém. Sabemos que tem muitas pessoas que têm capacidades, muito mais capacidades do que nós. Mas a questão é, aquilo que nós temos recebido de Deus, nós temos que nos preocupar em passar adiante. E é isso que vai mostrar essa sabedoria que vem do alto. Nós não temos cursos de teologia. Não nos importamos em relação a isso. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso ensino vem da palavra de Deus. E é isso que eu e você, que nós todos cristãos verdadeiros temos que aprender a ter. Isso não significa que você não possa aprender mais, que você não possa fazer uma faculdade, não possa cursar teologia. Eu não estou indo contra isso. Você quer, vá em frente. Mas não adianta você querer focar somente nisso e esquecer do espiritual, que é o principal. Porque senão, no final das contas, você vai ser mais um fariseu. Quantas pessoas no passado, na época de Jesus, né? Eles estavam esperando, e para você ter noção, tem lugares que as pessoas estão até hoje esperando pelo Messias. Por quê? Na cabeça deles, ele ia descer como um rei aqui na terra. E Jesus veio simples, cheio de paciência, de misericórdia. Ele veio totalmente diferente da cabeça dos fariseus. Então, não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Não seja mais um ocupando um banco dentro de um templo carregado de hipocrisia. Não seja esse tipo de cristão. Seja essa pessoa que vai mudar as vidas de outras pessoas. Não porque você é melhor, repito, mas porque você de fato tem o que o mundo precisa, a luz. Nós somos a luz nesse mundo. Nós somos essa luz. Então a hipocrisia não agrada a Deus. Se você tem essa hipocrisia dentro de você, jamais você vai ter a paz do Espírito e vai continuar sendo carnal, sendo terreno. Mas se você quer ser espiritual, o primeiro passo é deixar a natureza carnal de lado. E a gente vê também, voltando um pouquinho no passado, a respeito dos escribas e dos fariseus, dos falsos, né? A gente vê que, tu estava falando recentemente, que formavam discípulos para ir para o inferno, né? E como assim formavam para ir para o inferno? Eles ficavam julgando os cristãos, os verdadeiros cristãos. Eles queriam matar os verdadeiros cristãos. Então você já vai ter um entendimento.
Se você é uma pessoa assim, ou se você anda com pessoas que ficam falando mal dos verdadeiros cristãos, por que você faz isso? Quem é que está te intitulando juiz de alguma coisa? Quer dizer que você mede as coisas porque não fala mais a mesma língua que você, teoricamente? Porque, pensa comigo, se eu sou de Deus, eu sou cristão, a minha esposa é cristã, nós conhecemos outras pessoas que são cristãos, que vivem pela palavra, quer dizer que não falamos a mesma língua? A metodologia pode ser diferente. O método de um levar a palavra pode ser diferente do outro. Mas isso não significa dizer que a pessoa não está inserida dentro do reino de Deus. Até porque no reino de Deus não vai existir cantinho separado para aquele que ia na igreja A, B, ou C ou D. Não vai existir isso. Pelo menos até onde nós entendemos da palavra de Deus, não vai ter preferência. Vai existir sim o benefício do galardão, que nós receberemos de acordo com aquilo que fizemos. Como a parábola dos talentos, né? Um recebeu tantos talentos, outro recebeu outro, e no final o Senhor vai dar a honra para aquele que realmente fez por merecer. Isso é fato que vai existir. Mas não se trata de você querer prioridade, se trata de servir. O que Deus tem para você, para mim, para nós, só Ele sabe. E Ele vai dar de acordo com aquilo que você tem produzido, com o que você tem recebido. Então, comece a pensar. O que você recebe, se você tem 20 anos, 30 anos, seja lá quantos anos você tem de igreja, que você já conhece as Escrituras Sagradas. A gente vê, é muito triste, né? Outro dia eu estava pensando sobre isso. Tem muita gente que recebeu muito, tem recebido muita coisa, mas não faz nem 1%, nem 0,5% daquilo que recebeu. Triste vai ser o final, porque no dia do juízo você vai ter que dar conta disso, como nós mencionamos ontem. Então, se você quer a verdadeira paz, siga a verdade, porque a verdade vai te proteger e te guardar de todo mal. Nós ficamos por aqui. Se você quer aprender mais, abra o seu coração e o seu entendimento e deixe a palavra de Deus fluir dentro de você. Vamos orar? Meu Deus e Pai, mais uma vez te louvamos pela oportunidade de abrir a nossa boca e deixar o Senhor falar. Agora, cabe cada pessoa que ouvir decidir se vai obedecer ou não. Parece muitas vezes que nós somos repetitivos em algo, mas a realidade é que o Senhor espera que a palavra entre. E se a palavra do Senhor entrar na mente, no entendimento e no interior dessa pessoa, ela vai tomar uma decisão. A decisão de não ser mais hipócrita, a decisão de ser verdadeiro, a decisão de ser verdadeira. E de fato, meu Pai, ela vai se tornar um cristão, uma cristã, e vai agradar ao Senhor. Eu peço, meu Pai, vai ao encontro daquele que está abatido nesse momento, pensando em desistir da caminhada com o Senhor, porque está escandalizado, escandalizada, talvez foi massacrada por algum suposto cristão ou alguns cristãos. Ela teve muitas más experiências de lugares que ela frequentou e não foi acolhida como ela esperava. Mas eu sei que o Senhor permitiu que ela chegasse até aqui para ser curada. Então cure essas pessoas, meu Pai. Cure-os, aqueles que querem ser curados, aqueles que estão cegos e que querem enxergar. Abra as vistas dos cegos agora, meu Deus. Eu determino que essa cegueira venha sair, essas escamas saiam dos teus olhos, para que você enxergue que servir a Deus não está ligado a nada que esse mundo oferece. Servir a Deus vai contra aos padrões desse mundo. E eu sei que os verdadeiros cristãos, eles cultivam aquilo que o Senhor tem, que é a tua palavra. Então abençoe os lares, as casas, os casamentos, as famílias, que todos sejam guardados e protegidos através da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Amém.
Ficamos por aqui então, meus amigos. Foi um prazer estar com você aqui nessa meditação. Voltamos então na segunda-feira com vocês, 8 horas da manhã. Você não pode perder. Vamos iniciar o livro de Tiago, capítulo 4. E se você ainda não assistiu os vídeos, você pode entrar no canal. Aproveite esse final de semana para você assistir todos eles, porque isso vai ser um crescimento para a sua fé, para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau!